Entre todos os livros da história, nenhum teve tanto protagonismo como a Bíblia. A Bíblia é um livro traduzido amplamente para centenas de idiomas e dialetos. A Bíblia também é um dos livros mais amados, mas também um dos mais odiados da história da humanidade. A grande questão é: a Bíblia é um livro comum como outro qualquer, ou há algo diferente na Bíblia? Será que realmente há um poder sobrenatural que acompanha contato com essas escrituras? Vamos conversar um pouquinho a respeito de alguns fatos que podem nos mostrar respostas para essas perguntas. Um fato curioso é que a Bíblia, diferente de praticamente qualquer outro livro que você já tenha visto ou ouvido falar, é um livro que foi escrito ao longo de 1500 anos. 15 séculos. Pessoas diferentes que nunca se viram, nunca se conheceram. Os estudiosos, pesquisadores apontam para evidências de que aproximadamente 44 autores escreveram cada uma dessas palavras que nós podemos ter em nossas mãos, na Bíblia, ao longo desse período extenso. A Bíblia contém 66 livros. E cada um desses livros, eles contêm inter-relações com outros livros e assim por diante, de modo que, hoje em dia, pesquisadores têm identificado padrões de correlação textual ou temática na Bíblia que acabam por ligar a Bíblia inteira. Agora, algo que chama muito a atenção das pessoas que pesquisam a respeito do que vem a ser a Bíblia, será que é um livro comum, um livro sobrenatural, será que é o livro de Deus? São as profecias. E nós temos algumas profecias que, curiosamente, ao serem verificadas, elas se cumpriram com exatidão matemática. Um exemplo, a ascensão do Império Babilônico e a sua queda. A própria maneira como a Babilônia seria subjugada pela Medo-Pérsia foi profetizada com séculos de antecedência. Por exemplo, a destruição de reinos como Tiro, Sidom, a ascensão de Ciro, que curiosamente, mais de 100 anos antes de seu nascimento, é citado pelo nome nas profecias do livro de Isaías. Nós temos também a ascensão de impérios como a Medo-Pérsia e a Grécia, algo que foi profetizado com muita antecedência no livro de Daniel. Agora, as profecias que mais intrigam os pesquisadores, até mesmo os céticos, são as profecias sobre o nascimento, a vida e obra de Jesus. De maneira incrível, dezenas e dezenas de profecias escritas ao longo de séculos puderam se cumprir na vida de um único homem. Há também descobertas arqueológicas, como por exemplo, a pedra moabita, ou estela de Mesa, que foi descoberta em Dibon, na Jordânia, em 1868, confirma os ataques dos moabitas a Israel, conforme é relatado em 2 Reis, capítulos 1 e 3. Nós temos também o cilindro de Ciro, que relata a destruição de Babilônia por Ciro e o subsequente livramento dos cativos judeus, assim como havia sido profetizado mais de um século antes. Nós temos também as cartas de Laques, descobertas entre 1932 e 1938, 38 quilômetros ao norte de Berseba. Essas cartas descrevem o ataque de Nabucodonosor a Jerusalém em 586 a.C., o que revela a exatidão e fidelidade dos relatos bíblicos, que tratam
desses fatos históricos. Agora, há algo muito interessante com relação a essas evidências arqueológicas, que são os manuscritos do Mar Morto. Eles começaram a ser descobertos a partir de 1948. Eles datam de 170 a 150 a.C., ou seja, eles têm bem mais de 2.000 anos. E eles contêm quase todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther, que pode ser encontrado em outros manuscritos. E eles confirmam a exatidão da Bíblia. Como assim? Eles demonstram que esses escritos de 2.100 anos atrás, ou às vezes quase 2.200 anos, não se diferem, a não ser em pequenos detalhes, do texto bíblico atual. O que nos mostra que a Bíblia que temos em mão, ela é fiel àquilo que foi escrito originalmente. É interessante o fato de que a Bíblia se declara inspirada em mais de 3.000 passagens. Ou seja, um livro escrito sob a supervisão e influência de Deus. Agora, curiosamente, quando nós encontramos aparentes contradições na Bíblia, ao verificar o contexto ali narrativo, o contexto geográfico, o contexto histórico e a própria inter-relação entre diferentes passagens da Bíblia, essas contradições caem por terra. É interessante o fato de nós percebermos uma exatidão do texto bíblico. É um livro escrito ao longo de 15 séculos que possui uma coesão temática e textual incrível. Agora, uma das maiores evidências de que a Bíblia não é um livro comum é que nós temos a revelação nela acerca de Cristo, e essa revelação tem transformado milhões de vidas ao longo da história. Basta buscar na internet e rapidamente você verá relatos de pessoas com a vida totalmente mudada, totalmente transformada em contato com esse livro. E aí você pensa, nossa, mas outros livros dos quais eu já ouvi falar ou até mesmo já li não transformaram a vida de tantas pessoas como esse livro. O que será que é aqui? Bem, eu quero te convidar a experimentar. Passe tempo lendo a Bíblia, para que você possa usufruir dessa transformação também. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro transformador. E segundo ela mesma, ela é um livro transformador porque é inspirada por Deus. Experimente, leia a Bíblia, peça em oração que Deus lhe ajude a obter essa transformação por meio do contato com Ele. Eu te peço que você curta esse vídeo, que você o compartilhe e que você se inscreva aqui em nosso canal para nós conversarmos mais a respeito da Bíblia, a respeito das Escrituras, a respeito da esperança e da salvação delas. Que Deus te abençoe.